Esta semana temos vindo a olhar para os cuidados de saúde das grávidas. Agora debruçamos-nos sobre os cuidados dentários que uma mulher deve ter quando está à espera de bebê. Joana Bastos tem 34 anos, está grávida há 8 meses do segundo filho e nesta segunda gravidez reforçou os cuidados com a higiene oral. Eu já tive grávida uma vez e senti nessa primeira gravidez que sangrava. A partir do momento que engravidei, comecei a sangrar muito mais das gengivas. Quando soube que estava grávida, Joana diz que sentiu mais sensibilidade na boca e que teve mais cuidados. Desde o momento que engravidei, que fiz marcações para ser vigiada e ter, lá está, uma higiene oral mais preventiva, porque sei que fico mais sensível, nomeadamente em termos de gengiva. Na altura de dar conselhos a outras grávidas, Joana Bastos diz que, além de aproveitarem o cheque dentista, devem consultar com alguma regularidade o dentista. Realmente fazer 2 ou 3 limpezas durante os 9 meses de gravidez acho fundamental, fazer essas limpezas e ser-se acompanhado. Quando uma mulher está grávida, há uma série de receios que só mesmo com a ajuda de um especialista é que podem ser resolvidos. A doutora Ana Ferro, médica dentista, está neste jornal para nos ajudar a perceber melhor quais os cuidados a ter durante a gravidez. Bom dia, doutora Ana Ferro, muito obrigada pela sua presença. Há várias dúvidas sobre a higiene oral e as grávidas. Para começar, pergunto-lhe, a gravidez enfraquece ou não os dentes? Não, a gravidez em si não enfraquece os dentes de todo. Os dentes são estruturas que são mineralizadas e portanto, existe muito aquele mito de que os dentes se desfazem e que há cálcio circulante e que, portanto, os dentes ficam mais fracos e que o bebê chupa como que o cálcio. Isso é um mito, não existe esse cálcio em circulação proveniente dos dentes. Existe sim proveniente da própria alimentação. Aquilo que, no fundo, vai acontecer não enfraquece os dentes, mas vai haver alterações a nível das estruturas à volta dos dentes, nomeadamente da própria gengiva. E as gengivas, tal como vimos naquele caso, podem sangrar mais? Sim. O que acontece é que durante a gravidez existem mais hormonas sexuais femininas circulantes, portanto em circulação, e essas hormonas vão ter, no fundo, variadas consequências, uma das quais é fazer uma vasodilatação periférica, nomeadamente a nível da gengiva, provocando então com que haja mais facilmente uma hemorragia, a tal gengivite gravídica. Isso é um problema que é real, ao contrário do mito do cálcio, é um problema real, esta gengivite gravídica, e a percentagem pode variar muito. Existem estudos que têm uma prevalência de cerca de 36% de mulheres grávidas com esta patologia, Existem outros estudos que vai até 100% mesmo. Portanto, aí os cuidados devem ser realmente reforçados. E quais são os problemas mais comuns durante a gravidez? Os problemas a nível da saúde oral, a nível da gravidez, são vários. Nós temos que, primeiro, concentrar-nos um pouco na prevalência e terem atenção que uma mulher grávida não é uma mulher doente, obviamente, mas existem cuidados a ter, nomeadamente em termos dos próprios tratamentos. Ou seja, uma mulher grávida pode fazer tratamentos dentários, deve fazer os tratamentos, nomeadamente tratamentos que são de urgência, e sem dúvida esses devem ser feitos no imediato, e depois tratamentos a nível de infecções que tenham a nível oral, como cáries, como a tal gengivite, etc. Outros tipos de tratamentos que não existem ali uma urgência, podem ser feitos então só após o término da própria gravidez. Mas as radiografias estão fora de questão, não é? Não convém. Mas a grávida poderá fazer esse tratamento, imagino no caso de uma urgência de uma cárie, a partir de que altura da gravidez? É assim, idealmente os tratamentos a nível dentário devem ser feitos a nível do segundo trimestre de gravidez. Isto porque já estamos numa fase de maturação do feto e não numa fase de organogênese. Agora, o que acontece é que muitas vezes as grávidas podem nos aparecer com uma urgência, com um abscesso. Então aí nós temos que avaliar, porque é mais grave a grávida estar no fundo com essa infecção e faz pior ao feto,
essa infecção a nível oral do que propriamente o estar a tratar, o estar, no fundo, a dar uma anestesia e a fazer o próprio tratamento. Portanto, aí, tratamentos de urgência devem ser feitos de imediato, tratamentos que podem esperar até o segundo trimestre devem ser esperados, tratamentos como, por exemplo, fazer um implante numa zona que não é estética, pronto, que não exigem uma urgência, devem ser esperados pelo término da gravidez, porque nós muitas vezes também temos que depois dar certas medicações à grávida, pelo dano que vamos causar, como por exemplo numa cirurgia de um implante, e aí não existe a necessidade de estar, no fundo, a fazer com que a grávida faça aquele tratamento naquela altura. Poderá aguardar-se, portanto. E que tipo de medicação é que a grávida, enquanto está a ser tratada, por algum tipo de motivo, pode fazer? É assim, depende. Existem determinados antibióticos, que são seguros de dar à grávida, como as penicilinas. Existem alguns anti-inflamatórios, como um paracetamol, que também é seguro, mas de qualquer forma deve sempre também, cada vez que medicamos uma grávida, deve sempre também ser ouvido o médico ginecologista obstetra que acompanha a sua gravidez. Até porque se descurarmos os cuidados orais, podemos influenciar a saúde do bebê. Claro. Claro. O que acontece é que existem, durante a gravidez, portanto, à parte da gengivite gravídica que falei, existem patologias a nível de saúde oral, nomeadamente a periodontite, que é uma doença que afeta não os dentes, mas sim a gengiva e, portanto, o periodonte, que é os tecidos à volta do dente, quer a gengiva, quer o osso, e esses cuidados devem ser redobrados, retriplicados. Existem vários estudos que, no fundo, vão mostrar que pode haver pacientes que apresentem esse tipo de doença, podem apresentar até uma gravidez pré-termo, portanto, e baixo peso à nascença do próprio bebê. Portanto, a saúde oral, principalmente em doentes que já tenham alguma patologia, portanto, não nos dentes, mas à volta dos dentes, patologia periodontal, devem ser ainda mais acompanhados porque existe uma grande incidência. Isto tudo isto é uma patologia que faz com que hajam grandes mediadores inflamatórios em circulação e, portanto, não altera só o crescimento do bebê, mas pode realmente levar a um parto pré-termo. Doutora Ana, e para terminar, que cuidados devemos ter quando pensamos em ficar grávidas ou até mesmo durante a gravidez? Antes de ficarmos grávidas, eu aconselho a fazer um check-up dentário, aproveitar, ver se temos alguma infecção, alguma cárie, mesmo que seja inicial, e fazer todos os tratamentos dentários. Devemos também incentivar os nossos pacientes para uma higiene oral cuidadosa, portanto, que deve ser feita uma higiene oral, uma escovagem, cerca de 2 vezes por dia, e também o uso do fio dentário. Isso é importantíssimo, porque mesmo na gengivite, por exemplo, gravídica, pode haver mais hemorragia, mas se houver estes cuidados prévios, não havendo lá bactérias, placa bacteriana, isto não tem que acontecer. E durante a gravidez, convém que a grávida seja acompanhada regularmente por um médico dentista? Sim, convém ir no primeiro trimestre para avaliar como está a saúde oral e depois, dependendo de grávida para grávida, avaliar quantas vezes mais deverá ainda ir durante a gravidez. Por exemplo, no caso que vimos da Joana, ela vai todos os trimestres porque tem tendência para ter esta gengivite gravídica. Portanto, é uma forma de conseguirmos ajudar a controlar esta gengivite e não deixar que ela se torne um problema ainda mais grave a nível de saúde oral. Doutora Ana Ferro, muito obrigada pela sua presença neste jornal para nos ajudar a perceber melhor a importância dos cuidados da saúde oral. Obrigada, bom dia.